Qual é a nossa relação então com esse sacrifício? Então vamos abrir ali em Romanos 6, 4 ao 14. Romanos 6, 4 ao 14. Ele começa dizendo assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa carta, escrita aos romanos, foi escrita por Paulo, bastante tempo atrás. E ele era um cidadão romano. E nesse capítulo 6, ele começa a tratar alguns princípios sobre santificação. Se alguém já leu Romanos, sabe que Paulo ele trata bastante essa questão da lei, de como que o pessoal que estava lá tinha que se desgrudar da religiosidade que eles viviam para entender o que Cristo realmente tinha feito por eles. E o início do capítulo, que a gente não leu, e do 12 em diante, ele vai tratar bastante sobre a nossa relação com o pecado. Mas o que eu quero hoje, então, é comentar sobre a nossa relação com Jesus, sobre essa questão do sacrifício de Jesus e o que Jesus fez por nós. E Paulo ele comenta bastante sobre isso nesse texto. Então vamos começar lendo os primeiros capítulos, para a gente ver ponto a ponto desse capítulo, para a gente entender o que Paulo quer dizer para nós. Vamos lá, começar do versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então aqui ele já começa a dizer que a gente tem que morrer com Cristo e a partir disso a gente pode ressuscitar com Cristo também. Dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, quando ele fala semelhança, significa que a nossa morte não é física. Então, se a gente é parecido com ele na morte, nós também poderemos ser parecidos na ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Então nós, que somos salvos pela graça, que nem a gente vê lá em Efésios 2:8, mediante a fé, nós somos sepultados com Cristo, para com ele a gente poder ressuscitar. Então, a gente morre para uma velha vida, que nem ele comenta ali no versículo 6, a gente tem um velho homem para nascermos para uma nova vida. Então, através do que Cristo fez naquela cruz, quando ele morreu, ele nos permite que a gente morra com ele, mas não apenas, a gente pode ressuscitar. E isso significa que quando ele fala que a gente morre para o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então ele está dizendo que antes nós éramos escravos do pecado. Então antes, a gente entende, quando Paulo usa esses termos para exemplificar, para a gente poder entender de uma forma mais fácil, significa que antes a gente tinha uma relação com o pecado. E essa relação era de escravidão. E o que a gente entende por escravidão? A gente entende que o escravo, ele só faz o que o seu senhor manda. Se o senhor dele dizer para ele ir dormir, ele tem que dormir. Dizer, vai trabalhar. Faz isso, faz aquilo, ele tem que fazer. Porque se ele não fizer, ele vai ser açoitado. Vai levar chibatada, sei lá.
vai pro tronco, né? Que nem tinha na época da escravidão. Então, essa era a nossa relação com o pecado. Nós não tínhamos escolhas. Nós éramos obrigados a agradar o pecado, digamos assim. E ele diz que quando a gente morre para o nosso velho homem, o corpo do pecado, para que o corpo do pecado seja destruído. Não é que a gente muda de pele que nem uma cobra, ou sei lá, a gente troca de corpo. Mas aqui Paulo está falando de uma questão espiritual, porque ele fala da semelhança na morte de Cristo. Para que a gente possa então ser livres com Cristo. A gente possa ter liberdade. Então Cristo ele vem lá e ele assina lá, ele aboliu a nossa escravidão. Ele vai lá e nos liberta. Então, quando eu falo dessa questão ali do corpo do pecado seja destruído, eu entendo que a nossa morte ela não é física, mas a de Cristo foi. A nossa morte é semelhante à morte de Cristo. E a nossa ressurreição da mesma forma. É semelhante à ressurreição de Cristo. E eu entendo assim que Cristo teve que morrer fisicamente. Por que Cristo teve que morrer fisicamente? Não podia ser também espiritual? Mas Cristo ele teve que morrer fisicamente, porque a gente lê em Mateus 5,17 que Cristo ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumpri-la. E a lei dizia, conforme Hebreus 9,22, que no caso também está lá em Levítico e tal, mas 9,22 ele resume bastante, dizendo que a lei, na lei no caso, para purificar era utilizado sangue. E não há perdão de pecado sem sangue, sem derramamento de sangue. Tanto que antes de Cristo, as pessoas elas faziam sacrifícios para poder receber o perdão do pecado. Mas com Cristo não é mais necessário derramar sangue. Com Cristo, nenhum sangue mais precisa ser derramado. Por quê? Porque Cristo derramou o seu sangue. Mas Cristo ele não morreu apenas. A gente viu também que ele ressuscitou, né? E nós também somos ressuscitados com Cristo. Vamos continuar a leitura então. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, através da ressurreição. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, assim como a gente é justificado pela morte de Cristo, e nós somos purificados do pecado pelo sangue de Cristo, nós também somos libertos para sempre do pecado, através da sua ressurreição. Então, nós somos libertos para sempre, através da ressurreição de Cristo. E quando eu digo para sempre, é para sempre mesmo. Não tem um prazo de validade. É para sempre. Essa ressurreição de Cristo, que nem Paulo fala, demonstra que ele venceu a morte. Ele não permaneceu morto lá no túmulo dele lá. Ele ressuscitou. Então ele venceu a morte. E vencendo a morte, ele venceu o pecado. E na semelhança com ele, nós, através de Cristo, nós vencemos o pecado para termos um relacionamento com Deus. Para podermos nos relacionar com Deus. Então isso significa que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós somos livres. Aquelas amarras que nós tínhamos, nós não temos mais. E quando eu leio uma coisa dessas, eu percebo que o maior culpado dos pecados que a gente comete somos nós mesmos. Quando a gente comete um pecado, não é por causa... A gente tem o costume de dar desculpa. Ah, é porque eu sou o pecador. É a minha natureza pecaminosa. Porque o pecado ainda está em mim e eu acabo caindo. Sim, tudo bem. Nós ainda somos pecadores. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Nós agora nós temos escolhas. Antes a gente poderia até dizer: eu sou pecador, eu não tenho escolha, eu só tenho... A única escolha que eu tenho é pecar, né? Porque eu sou escravo do pecado. Mas no momento que a gente é convertido, a gente é salvo, a gente não é mais escravo do pecado. A gente é livre. Então, todas as escolhas que a gente faz porque a gente quer. A decisão é nossa. Como eu disse, a natureza pecaminosa a gente ainda tem. A gente ainda é pecador. Mas é nós que decidimos: eu vou agradar a Deus ou eu vou agradar o pecado? E daí a gente chega num ponto, por exemplo, uma pessoa que se converte, ela conhece a Jesus, ela toma uma decisão para ser servo de Cristo, mas ela continua a sua vida de pecado. Não mudou nada. A única coisa é que ela disse sim.
e ela continua a sua vida andando no pecado, continuando fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros. E daí sabe como é que eu chamo esse tipo de pessoa? Essa pessoa que, não que a pessoa, digamos assim, ela muda a sua vida e de repente ela caiu, né? Foi lá o cara lá e pediu pra ela fazer uma coisa, ela não queria fazer e... mas vai ser mais barato se a gente fizer sem nota e tal, e ela fez, e, né? Foi no impulso. Não, tô falando uma vida de pecado mesmo, que a pessoa não muda, ela não tem frutos. Eu chamo isso de cristão com síndrome de Estocolmo. Vocês sabem o que é síndrome de Estocolmo? Já viram falar? A síndrome de Estocolmo, eu não sou psicólogo, tá? Mas eu já ouvi falar e é basicamente o que eu vou falar pra vocês. Se tiver algum psicólogo que quiser me corrigir depois, é só me falar. A síndrome de Estocolmo, então, ela é um estado psicológico de uma pessoa que ela passa por um tempo muito grande de intimidação. Acontece bastante com pessoas que são sequestradas, por exemplo. E também pessoas que sofrem bullying, por exemplo, também. E depois desse período ela passa a ter uma simpatia, às vezes até um sentimento de amor pela pessoa que intimidava ela. Acontece bastante, já teve diversos acontecimentos na mídia de pessoa que foi sequestrada e de repente, não prende o sequestrador, eu amo ele e tal, e tem um relacionamento assim. Isso é síndrome de Estocolmo. E às vezes o cristão com a síndrome de Estocolmo, o que acontece? Apesar de ele ser livre, ele continua a se relacionar com o pecado. Parece que ele gosta do pecado. Ele viveu lá levando chibatada do pecado. Ele viveu no pecado, sofrendo, longe de Deus. E aí ele conhece a Deus, ele é livre, mas ele quer continuar relacionando-se com o pecado. Provavelmente ele tem essa síndrome de Estocolmo, só pode. Porque a gente tem de um lado Deus com sua graça, com algo que não tem preço que ele pode nos dar, e do outro lado o pecado. Que ele nos aprisiona e nos mantém presos, no caso, né? Escravos. E a gente, não, eu prefiro ficar escravo. Porque é melhor, sei lá. Essa pessoa só deve ter síndrome de Estocolmo, porque não tem explicação dela gostar de algo que se faz mal a ela. Então a gente não tem desculpa. Nós pecamos porque nós queremos. A gente não pode dizer, porque o inimigo, ele me faz pecar. Não, o inimigo ele pode até criar situações na tua frente para te pecar, mas ele não encosta em ti, ele não vai te fazer pecar. Se tu peca, porque tu quer. E eu me coloco nesse ponto. Eu me vejo diversas vezes nesse ponto quando a gente fala de fortalezas. Alguém não sabe o que é fortalezas? Levanta a mão. Então vou explicar o que é fortalezas. Ainda bem, porque a última vez que eu perguntei se alguém não sabia o que era fortalezas, ninguém levantou a mão e aí eu não expliquei. Então hoje eu explico o que é uma fortaleza. Ainda bem, agradeço as pessoas que levantaram a mão. Uma fortaleza é um pecado que a gente chama de pecado de estimação. Como assim pecado de estimação? É um pecado que a gente faz e a gente não consegue dizer não para ele. Né? Às vezes a gente até diz não, mas passa um tempinho, dá aquela saudade, sabe? A síndrome de Estocolmo. Dá aquela saudade, vamos voltar lá para aquele pecado lá, porque eu tenho a necessidade de pecar novamente. A gente transforma o pecado numa necessidade. Sendo que a única necessidade que a gente deveria ter seria Deus. A única coisa que preenche o nosso vazio é Deus. Mas às vezes parece que Deus não é suficiente. A gente precisa ter um pecado que volta e meia a gente vai cometê-lo, vai se relacionar com esse pecado para poder botar aquela coisinha a mais que a gente acha que Deus não consegue preencher. Essa é a fortaleza. E a gente fica aprisionado. Por que fortaleza não? Porque a gente fica aprisionado nesse pecado. Apesar de ser livre, a gente vai lá e se tranca naquela fortaleza. E de lá ninguém tira a gente. Aí vai lá Jesus, ele abre todas as portas, sai. Não, eu não vou sair daqui. Aqui tá bom. Aqui tem internet de graça. É mais ou menos isso. Isso é uma fortaleza. A gente fica preso e a gente acha que a gente tá livre. E a gente continua pecando, cometendo aquele pecado. E a gente pede perdão pra Deus. Aí chega um ponto que a gente chega até a ter vergonha de pedir perdão pra Deus, porque a gente sabe que a gente vai cometer aquele pecado de novo. Por quê? Porque esse ponto da nossa vida, apesar de a gente dizer para Deus, eu te entrego isso, a gente não entrega. E a gente continua tentando vencer o pecado por nós mesmos. Isso é uma fortaleza. E eu vejo isso muito na minha vida. As fortalezas, para mim, às vezes até eu acho preocupante a gente ter uma fortaleza, porque muitas vezes a gente só olha para a fortaleza e esquece de olhar para os pecados que a gente faz ao redor. Parece que o único pecado que a gente comete é aquele da fortaleza. E o resto, a gente faz, a gente erra e a gente nem percebe. Porque eu estou preocupado em não pecar aquela minha fortaleza. Então,
É preocupante ter uma fortaleza. Vamos continuando. Paulo continua no final, demonstrando que a gente é livre para servir. Ele exorta a gente a não pecar. Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Imagina uma pessoa que voltou da morte para a vida. Como que ela deveria aparecer para frente de Deus, sendo que foi Deus que ressuscitou ela? E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A mesma coisa que eu venho falando para vocês e para mim mesmo, porque eu me encaixo muito no que eu estou falando para vocês. Paulo ele falou para os romanos há quase 2000 anos atrás. E é atual. Ele pede para que a gente não deixe o pecado, que o pecado continue dominando a gente. Porque a gente é livre. A gente não é mais dominado pelo pecado. Isso me lembra uma outra ilustração. Não sei se vocês já ouviram falar a ilustração do elefante e a estaca. Eu não sei se essa ilustração é real. Eu nunca fui num circo para ver como é que eles prendem um elefante. Mas muitos palestrantes falam por aí dizendo que é a total verdade. Então eu não sei se é real. Se algum dia vocês forem no circo e quiserem ver, tiver elefante, vão dar uma olhada lá no elefante para ver se é isso mesmo. Mas dizem que o elefante de circo, ele fica preso numa estaca. Tipo uma estaca assim, né? Que um elefante com sua força incrível, ele poderia simplesmente puxar a perna e arrancar fora aquela estaca. Mas ele fica lá preso. E ele não sai. Ele não foge. Aí por que ele não foge? Porque quando ele é pequeno, ele começa a ser treinado, eles amarram ele nessa mesma estaca. Só que quando ele é pequeno, ele não tem a mesma força de quando ele é grande. Ele é mais fraco. E ele tenta se libertar daquela estaca de todas as formas. Ele puxa, e não consegue, ele vê que não consegue se libertar. Até que chega um ponto que ele desiste. E ele percebe qual que é o limite dele. Ele vê, bom, esse é o meu limite, eu não consigo me libertar dessa estaca. Eu vou ficar preso aqui, quando botarem essa corrente nas minhas pernas, eu vou ficar preso. Não adianta, não tenho o que fazer. Só que ele cresce, a força dele aumenta, ele consegue fazer muito mais coisas, e ele continua lá preso, porque ele acha que ele não consegue. E muitas vezes nós com o pecado, nós somos assim também. Nós vivemos escravos do pecado, nós estamos presos naquela estaca. E a gente percebe que a gente não consegue dizer não pro pecado, a gente não consegue se libertar. Mas aí vem Jesus. E Jesus ele não vem e diz para nós, você tem força, você consegue. Porque não é isso que Jesus faz por nós. Jesus não diz que a gente é capaz de nada. No último estudo que eu dei, acho que foi no último ou no anterior, eu comentei e eu disse que sem Jesus a gente não pode fazer coisa alguma. E quando eu digo que sem Jesus a gente não pode fazer coisa alguma, a gente não pode mesmo. Mas Jesus ele não vem lá e diz, olha, cara, acho que tu não percebeu que você cresceu, você tem força agora porque eu estou com você. Não, Jesus sabe o que ele faz? Ele tira a corrente da nossa perna. E a gente não percebe que a gente está livre. A gente acha, não, a corrente está presa na estaca ainda, eu acho que eu estou preso ainda. Eu não consigo me libertar dessa estaca, eu não posso correr por aí. Eu tenho que ficar aqui. É mais ou menos isso que muitas vezes a gente se relaciona com o pecado. A gente fica preso a ele. A gente nos mantém preso porque Jesus nos liberta. Jesus ele nos purifica, mas a gente fica preso ao pecado. E Paulo, ele está falando exatamente isso. Ele nos instrui. Ele nos lembra da nossa liberdade em Cristo. Ele nos instrui a aproveitarmos essa liberdade, adorando ao Senhor. Porque se a gente aproveitar essa liberdade para fazer qualquer outra coisa, a gente vai pensar que a gente está livre da estaca, mas a gente está preso na estaca ainda. Qualquer coisa que a gente fizer que não for para adorar a Deus, é pecado. Então, se você quiser saber como saber se alguma coisa é pecado, pensa, eu vou glorificar a Deus com isso? Se você não vai glorificar a Deus com isso, então isso é pecado. Qualquer coisa. Inclusive, ajudar alguma pessoa. Se for ajudar alguma pessoa para fazer politicagem, para aparecer para os outros, tu não está agradando a Deus com isso. Tu está agradando a si mesmo e tu está pecando. Vocês percebem que até fazer uma coisa boa, entre aspas, é pecado? Por isso que a gente para e pensa, nossa, mas aquele homem, ele é tão bom, olha quantas coisas ele faz. Ele é um cara que ajuda todo mundo. Só faltava ser cristão. E a vida que ele está vivendo é de pecado.
A gente não sabe, a gente não vê o coração, mas Deus vê. E claro, a gente não deve julgar as pessoas assim, dizendo, olha, você é um pecador, você vai para o inferno. Mas, com certeza, se ele não aceitou a Cristo e não conheceu a Cristo, ele está fazendo por si. Quer ajudar as pessoas? Sim, mas ele não está fazendo para Deus. E quando a gente não faz para Deus, é pecado. Porque pecado é qualquer coisa que a gente faça que não seja da vontade de Deus. Foi assim com o fruto, Adão e Eva. Por que o que eles fizeram foi pecado? Porque Deus pediu, não comam do fruto. Eles foram lá e fizeram o quê? Comeram do fruto. Eles desobedeceram a Deus. Então, desobedeceram o pecado. Então, para a gente entender o que é pecado, Paulo está dizendo, vejam que vocês são livres e aproveitem essa liberdade. Aproveitem adorando ao Senhor. Mais que isso, aceite essa liberdade. Não fique preso naquela estaca, sendo que você já está livre. Não pense que você não tem como se libertar do pecado. Tem sim. Jesus ele morreu na cruz para que a gente fosse livre, que o pecado não dominasse mais a gente. Então, reflete. Pensa agora um pouquinho sobre a tua vida. Como tem sido o teu relacionamento com Deus? E o teu relacionamento com o pecado? No que tu tem pensado? A gente sabe que Paulo mesmo fala, se eu não me engano, que o pecado, ele nasce na nossa mente. Antes de pecar, a gente pensa em pecar. Cria-se um desejo. Então, no que tu tem pensado? Tem pensado em Deus ou em qualquer outra coisa? Tem até uma frase conhecida que a gente fala normalmente, mente vazia é oficina do diabo, né? Não está na Bíblia, mas que nem diria o Botega, se não está na Bíblia, deveria estar. Porque essa frase acho que ia ajudar um pouco a interpretar que o pecado nasce na mente. E a gente tem que encher a nossa mente, os nossos pensamentos de Deus. Filipenses fala que se há alguma coisa de bom, se há alguma coisa que glorifique a Deus, e várias outras coisas ele comenta, pense nessas coisas. A gente tem que pensar em coisas que adorem a Deus. Então, para resumir, Cristo ele morreu e ressuscitou para sermos perdoados do pecado, para sermos livres, para que o pecado não nos domine. E ao morrer e ressuscitar com Cristo, quando a gente se converte e a gente morre na sua semelhança e ressuscita na sua semelhança, a nossa tarefa é servir a Cristo. É servir a Cristo. Porque ninguém pode ter dois senhores. Se a gente estiver adorando a Cristo, a gente está livre do pecado. Mas quando a gente adora o pecado, a gente está deixando Deus de lado. E aí é pecado. Então hoje é dia de ceia. É o dia que a gente relembra o sacrifício de Cristo. Mas a gente precisa também refletir o que a gente está fazendo com esse sacrifício. O que a gente está fazendo com o que Cristo fez na cruz por nós. Por causa de Cristo, nós estamos debaixo da graça de Deus, salvos, livres. Ele morreu, ele derramou o sangue dele para nos justificar do pecado. Ele se deu em favor de nós, ele ressuscitou para nos libertar do pecado. E nós temos feito o que com isso? Vamos orar? Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo que tu fez por nós. Obrigado pela tua morte. Obrigado pela tua ressurreição. E obrigado por nos libertar, Senhor, das amarras do pecado. Antes nós éramos escravos, mas agora, ao nascermos de novo, nós somos livres. Somos livres para te servir, Deus. Somos livres para te adorar e para viver um relacionamento contigo. Obrigado por isso, Deus. E que possamos relembrar isso dia a dia. Não apenas uma vez por mês, quando a gente celebra a tua ceia, Deus, relembra o que tu fez por nós, mas que a gente possa relembrar isso dia a dia, a gente possa relembrar o que tu fez por nós para termos uma vida diferente, uma vida em que vamos te servir, uma vida que a gente perceba e aproveite a liberdade que nós temos para te adorar. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.